Boa semana a todos os irmãos. Que a paz de Cristo reine no coração de cada um. Irmãos, eu vou contar a minha experiência que estive em Salvador. Estive lá 4 meses exatamente. Faltou 2 dias para se completar os 4 meses. Mas eu acho interessante antes falar a mensagem que me despertou a minha ida para lá. A mensagem 621, se eu não me recordo o número, o título que está lá no canal do Ministério, Não Desprezeis as Profecias. Cristo, de uma certa forma, através do pastor Jairo, transmitiu uma mensagem para sacudir a igreja. E no momento que terminou o culto, de uma certa forma, como até agora foi a minha condução, não peço confirmação aos céus, eu me senti impressionado a fazer algo. E na minha mente veio o quê? O estado onde eu estou locado, né? O estado da Bahia. E nisso, eu falei, vou começar no lugar aonde está os maiores, o maior número de pessoas, os maiores perigos. Se eu suportar essa região e for mesmo algo que seja positivo para mim e principalmente para a obra, continuarei. E não pedi confirmação para ninguém. Entrei em contato com a direção do ministério e diretamente com o pastor Jairo, fizemos os ajustes finais e me encaminhei para Salvador. Por orientação dele, né? Comecei os trabalhos e logo nos 15 primeiros dias vi muitas bênçãos. Tanto Cristo me usando através do Espírito. Antes de sair, botava meus joelhos no chão. Pedia uma coisa que até hoje tenho que controlar, a língua, né? Pedia o tato, o discernimento correto. E isso era como andar num carro automático. Você fala com as pessoas, você não percebe. Mas as pessoas ouvem e o grau de convencimento, se não é 100%, beira muito a proximidade. E não é você que está convencendo. É Cristo atuando. Podem ter certeza disso. Tanto que nos 15 primeiros dias, vi um irmão e ele me deu abertura. Não abri a palavra para qualquer pessoa. Eu pedia para Deus para me dar as aberturas para poder abrir a sua palavra e mostrar a verdade. E esse irmão me deu a abertura. Preguei para ele Deus o Pai, não completo ainda, mas o grau de convencimento por parte dele foi tão alta que logo ao terminar a pregação para ele, ele falou, você não quer pregar na minha igreja? E eu questionando ele tinha me dito que era batista, e os batistas enaltecem muito o Espírito Santo. Eu fiquei um pouco retraído, porque por versos isolados, eu não saberia explicar alguma ou outro questionamento. Mas vi o grau de convencimento ao qual ele ficou espantado. E Deus me impressionou naquele momento. Ele me contou um testemunho muito forte de um ocorrido. Não vou me prolongar muito ao testemunho dele. Mas vi ali, senti que ali poderia ser um escolhido. Quando ele encerrou o seu testemunho. E aí aproveitei essa outra abertura que ele me deu. Mencionei 2 passagens bíblicas que está no capítulo 17 de Atos. Primeiro elogiei por ter recebido e depois falei, confere na tua Bíblia se isso que eu te falei está de acordo com a palavra. E depois fui para o verso 30 e já coloquei ele de uma certa forma dizendo, você está evangelizado, você recebeu a verdade. Dizendo que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Nesse meio período,
Deus também, vendo que eu estava incompleto na pregação, Ele usou pessoas para me mostrar até então versos que eu tinha de conhecimento, porém eu não usava. Um deles, Filipenses 2, versos 5 e 6. E depois que você conversa com o irmão na rua e você despede o irmão e você vai à frente, você pensa o tamanho da grandeza do cuidado de Deus para lhe auxiliar no complemento daquilo que lhe falta. Mais à frente começaram a vir os fenômenos, os sinais do céu. Não tinha muitas aberturas para poder abrir a palavra, mas Deus, de uma certa forma, começou a manifestar os sinais. E eu comecei a trabalhar em cima dos sinais. Trabalhava o folheto, aquela pessoa que tinha tempo e paciência para ouvir, falava da primeira e da segunda trombeta, que estava na introdução do folheto, e já alongava a terceira trombeta. E no final eu criei um slogan, de tanto falar, de tanto exercitar, eu criei um slogan lá, dizendo assim: vocês estão vendo as ocorrências que estão acontecendo agora na Amazônia? Quer saber o motivo ao qual, porque isso está se sucedendo agora? Entre no canal. No semestre passado já tem 2 mensagens vinculadas já à disposição de quem quiser saber. E lá você vai descobrir o porquê, o motivo pelo qual o Papa tem o interesse de intervir no governo brasileiro e estipular o que deve ou não deve ser feito. E as pessoas eram de uma certa forma despertadas e algumas outras já insinuavam a verdade, que era a questão de interesse em riquezas. E Deus foi enviando sinais e eu recebendo sinais e trabalhando de acordo com eles. E vi muitas pessoas interessadas em olhar, entrar no canal, se despertar para a verdade. Vi também no bairro do Uruguai, me chamou muita atenção uma irmã, mas uma coisa que ocorreu antes. Às vezes a gente bota o joelho no chão, fala com Deus e podem ter certeza de uma coisa: Ele trabalha o tempo, a sua colocação, o efetuar em tudo. Eu terminei um bairro anterior, eu não lembro o nome, talvez a irmã Val me ajude, que morou lá em Salvador, Johannes alguma coisa, um pouco acima do Uruguai. Aí logo já desci para o Uruguai, por volta de umas 10 horas, comecei a fazer o evangelismo no bairro do Uruguai. Logo quando eu saí da suburbana, que é a principal, cheguei na primeira esquina, vi um córrego, vi uma rua à direita e outra à esquerda. Tinha memorizado o mapa, saberia que dava para dar o contorno, mas fiquei naquela dúvida. Na hora me senti um pouco duvidoso do que fazer. E eu queria ir para a esquerda, mas Deus falou comigo para ir para a direita. Mas eu teimei por umas 2 ou 3 vezes, até que me deixei ir e fui para a direita. E não estava em sintonia com Deus nesse dia. E vendo poucas casas, vi umas pessoas levantando umas paredes. E passei adiante, falei, estão trabalhando, não vão me dar atenção. Procurei as casas, mas Deus queria que eu falasse com aquelas pessoas. E ao passar, dá uns 10 a 20 passos à frente, essa senhora, ele usou a senhora. Ela estava ocupada, ela viu eu caminhando e simplesmente me chamou: oi, para onde você está indo? Aí ela me deu a abertura que eu queria, né? Eu falei, não, vim fazer evangelismo e estou entregando uns folhetos de uns acontecimentos vindouros que podem vir a se suceder na cidade aqui. E apresentei o folheto para ela e ela automaticamente falou um sonho que Deus deu a ela. E o mesmo sonho, a qual a mensagem que eu fui levar. Ela falou que viu em sonho que toda a cidade de Salvador ia ser coberta pelas águas. E que ela estava perturbada durante o sonho. E que pedia para que o Senhor parasse de enviar esse sonho. Ela, muito constrangida,
pedindo, e ele mostrando tudo o que iria acontecer. E ela chegou a ver até o elevador da Lacerda, que é um dos pontos mais altos, beirando a praia, ser totalmente coberto pelo mar. Ao ela encerrar a sua visão, eu falei, ó, o nosso ministério tem espírito de profecia, e essa visão sua, irmã, não é um sonho qualquer. Foi Deus realmente que te deu essa visão. Porque o nosso ministério prega exatamente isso que a irmã enxergou. E aí ela veio me contar um outro sonho. Que Deus pediu a ela que se casasse. Ela tinha um companheiro, até então não era casada, um adventista do sétimo dia. Não sabia, vou chegar até lá. E ela se casou e também pediu para que se batizasse. Aí ela me deu outra abertura. Nós conhecedores que o mundo inteiro é trinitariano, eu não perguntei para ela se ela estava no Salão de Testemunhas de Jeová, que é a única conhecida que até então não adora uma trindade. E eu já pedi permissão para ela para abrir a palavra. Preguei desde o batismo de Cristo, fui para a questão de Deus o Pai, Jesus só como nosso Senhor. E depois então que o marido dela se apresentou como adventista. E aí eu emendei para ele uma profecia aquela que com espanto em receber tal informação, as pessoas iriam aos seus ensinadores para ver se isso era realmente uma verdade. E eu falei, não adianta o senhor procurar os seus pastores para verificar se isso é realmente verdade ou não. Mas até então, ali eu não precisaria nem falar isso. Mas a vontade de fazer com que o irmão se despertasse e viesse a não deixar que aquilo morresse dentro do seu eu, fez com que eu fizesse isso. Mas logo veio a resposta. Não, você abriu a palavra. Você leu a palavra. É a palavra que é a nossa base. Ele afirmou que estava de acordo. Aí eu falei para eles, verifica tudo o que eu falei para vocês na palavra, vê se isso desperta a atenção de vocês. E se vocês verem luz, acompanhem o canal. Acompanhem o ministério, e o que vocês se sentirem tocados e levados, né? Houveram alguns outros testemunhos muito fortes, onde eu vi Cristo trabalhando nas pessoas na questão da cura. Pessoas acamadas, que de uma certa forma o seu espírito interior em agradecimento, falando das obras que Cristo operou nelas. Vi essas pessoas como, assim, uma pessoa que tinha tendência para a verdade, abria a palavra também. Nunca tive, assim, o atrevimento de oferecer a palavra para alguma pessoa. Mas, quando você se submete a Deus e a Cristo, antes de você sair, colocar os seus joelhos no chão, pedir em oração, Deus trabalha. Ele me deu abertura, pode bem dizer, todos os dias, no mínimo uma vez, em todos os bairros. A irmã Val trabalhou comigo lá e viu que eu me atrasei um pouco. E eu acho que se uma coisa que me despertou foi isso. Tenha oportunidade, abra a palavra, porque a gente não pode ir à frente, olhar para trás e falar, eu deveria ter feito isso. Não ter a pressa. E é nisso que eu vou entrar na minha segunda metade do evangelismo. Quando eu fui para Salvador, eu imaginei que iria fazer o trabalho missionário lá em 2 meses. Eu já fui colocando data de limite a ser feita a obra. E quem quer trabalhar a Deus não pode estipular a data. É Ele que estipula. É Ele que determina.
Vendo logo com 15 dias que não daria para fazer em 2 meses, eu aumentei. Eu ainda quis determinar. Não, com 4 meses eu faço a obra. E de uma certa forma, com 2 meses que eu vi que não daria, que eu ia ter que apertar o passo para poder fazer em uns 4 meses, e de uma certa forma impressionado a fazer mesmo nesses 4 meses, eu fui levado a trabalhar um pouco a mais por dia. Comecei a aumentar um pouco, mas a ansiedade, aonde veio a me atrapalhar, fez com que aumentasse ainda mais um pouco. E aí, para os irmãos, principalmente os novatos, veio uma mensagem do pastor Jairo. Se alguém for, todos aqui são estudiosos, quando você vê uma mensagem ao qual o pastor Jairo fala a palavra academia, foi direcionada à minha pessoa. Eu exercito, na academia até então, agora estou sendo impressionado a parar. E eu ouvi aquilo, foi direcionado à minha pessoa e não dei ouvidos. Continuei na minha ansiedade, querendo acabar logo a obra para voltar para a minha cidade e descansar. 15 dias depois, os músculos posteriores da minha coxa começaram a doer. Senti fraqueza e por não dar ouvido à orientação divina, eles é quem sabem, não é a gente, para você ver como Deus sabe o seu amanhã. Comecei a sentir fraquezas, até chegar a um determinado ponto que trabalhei 2 horas apenas, as pernas não aguentavam mais. Olhei para a subida, chorei e falei, para o Senhor eu irei. E enfrentei aquele dia. Machuquei muito os meus músculos posteriores e por conta de alguns tropeços meus, não me sentia digno de botar o meu joelho no chão e pedi ao Senhor Jesus que cuidasse de mim, reparasse os músculos. E continuei o serviço. Mas logo depois dessa ocorrência, tive que voltar à minha cidade para um casamento, fui testemunha, um casamento de um primo meu. E lá eu coloquei um pouco a minha cabeça, centrei um pouco meus pensamentos e falei, eu preciso reformular a minha alimentação que estava precária. Estava só apenas à base de carboidratos, nada de proteína. Levei ovos caipiras, que é o que Deus nos sugere, não usar ovos de granja. Levei também leite e manteiga. A manteiga eu dispensei, não usei mais. E aumentei uma alimentação a mais no dia. Estava me alimentando 3 vezes, passei a me alimentar 4 vezes. E, de uma certa forma, me permiti a passar um pouco do ponto a quem aqueles faz exercício, isso é recomendado, na questão de consumo de castanhas e amendoim. Logo, recuperei o meu peso, coisas de 2 semanas, foi muito rápido. Quando a gente segue as orientações de Deus, os resultados aparecem. Mas as dores nas coxas persistiram. E eu não me sentia digno de pedir e também não abri com nenhum irmão essa questão, a não ser que talvez com o irmão Cleiton, possa ser que eu tenha falado. E terminei o trabalho, vi muitas coisas boas lá, muitos testemunhos fortes e vi a condução de Deus. Tinha a questão também de eu, ao sair para trabalhar, falar que Cristo tomasse conta da minha língua para eu chegar no topo do grau da sensatez e não pular para o outro lado e ser insensato na introdução que eu desse a alguma pessoa. E por 1 ou 2 vezes, uma eu tenho certeza, o Espírito trabalhou. Ele falou, tá bom, continua. E não tá bom, prossegue, não continue. E
E eu, teimoso, não atendi, mas acredito que não deva trabalhar. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é o seguinte, aos batizados. Quem quer fazer a obra de Deus, não queira fazer por si mesmo. A partir do momento que você pede tudo aquilo que você coloca os seus joelhos no chão e entoa as preces aos céus, Deus e Cristo trabalham, opera. Esse testemunho da senhora do Uruguai me dá a certeza disso, porque se eu fosse ali em um outro horário, não iria achar aquela mulher. E Deus, de uma certa forma, Ele trabalha tudo. E Cristo no teu interior, Ele também te impressiona de uma forma surpreendente a levar a palavra com objetividade, simplicidade, e o grau de convencimento é muito alto. Eu vi isso muito, principalmente nos testemunhos de Jeová. Aqueles que estavam muito voltados ao grupo social, que eu chamo até então, que é as suas igrejas, não dão ouvidos. Mas aqueles que têm menos experiência, ao você falar poucos versos, você vê no semblante da pessoa o espanto, aquela coisa nova que lhe foi apresentada. E acredito que a questão dos sinais que Deus me deu foi para mim ganhar um tempo, de uma certa forma, para me aprimorar na questão. Eu fui levar até então para nós, eu acredito, e eu acredito que os irmãos também compreendem dessa maneira, eu fui levar a primeira mensagem angélica. E Ele me deu a oportunidade de falar a segunda mensagem angélica. E para os testemunhas de Jeová, a terceira mensagem angélica. É o que nós devemos fazer agora nos últimos dias. Isso foi levantado para o povo adventista, só que eles se apostataram, e agora essa obrigação passou para nós, irmãos. E podem ter certeza, não precisam ter medo. A partir do momento que você pede a Deus, Cristo opera, não é você. E para concluir, como o Senhor Deus e o nosso Senhor é tão bom, Eles sabem de todas as coisas. Essa questão da minha coxa, eu não me sentia digno, mas Deus lê os seus pensamentos. E tá com 1 mês e meio ou 2, eu lendo a palavra à noite no meu quarto, do nada senti uns raiozinhos. A cirurgia de Cristo não tem dor, é simples. E ali entendi que Ele efetuou a cura da até então da parte da minha posterior da coxa, a qual eu tinha lesionado pelos meus exageros. Uma advertência em cima disso, e é o que eu estou preparado para esse próximo ano, é o que? Quem queira fazer o trabalho do Senhor, não estipule tempo. É Deus que determina. Eu senti isso. É Ele que determina o quando você vai, o quando você vai descansar, o quando você vai parar. E podem ser medo. É Cristo que toma posse de você. E isso eu tenho certeza. A única coisa que eu me arrependo, que 2 pessoas ficaram impactadas, me deram púlpitos das suas igrejas para pregar, e eu, retraído, não aceitei. Me arrependo não pelo primeiro que expressei aqui, mas o segundo no bairro de Marechal Rondon, esse sim. Esse eu ainda falo com o Senhor às vezes e falo. Hoje, se eu tivesse essa oportunidade, eu pegaria o púlpito para pegar. Porque a gente não tem que ter medo de divergências. Mas ali, se você vai pregar para 10, 30, 50 almas, não importa. Se você despertar uma, aquela amanhã vai vir a somar, e essa soma depois virará a multiplicação. Ultrapassarão os 144 mil, e depois vai haver a seleção ao qual Deus nos dá na sua palavra, né? É esse o meu testemunho, irmãos.